A história começa com a apresentação de Norman Glass, um homem maduro e estável, que é visto em seu escritório conversando com seu colega Roy. Durante a discussão, Roy menciona um projeto e sugere que Dennis, um amigo de Norman do departamento de contabilidade, seria a pessoa ideal para liderá-lo. Após a reunião, eles saem da sala e começam uma conversa casual sobre uma mulher cujo marido faleceu apenas 13 meses após o casamento. Norman expressa sua insegurança sobre como lidaria com a perda de um ente querido em um período tão curto. Enquanto isso, uma recepcionista que ouviu a conversa demonstra interesse pela perspectiva de Norman e pergunta onde fica seu escritório. Ela é direcionada e rapidamente se dirige até lá. Ao entrar, nota uma foto de uma mulher na mesa de Norman e imediatamente transforma sua aparência para se assemelhar à mulher da foto. Logo depois, Norman retorna ao escritório e se depara com uma mulher deslumbrante sentada em sua mesa. Sua beleza o cativa e ela se apresenta como Ed. O enredo avança um ano, onde vemos Ed e Norman celebrando seu primeiro aniversário de casamento, acompanhados por Dennis e sua esposa Bárbara, que também estão comemorando. Os dois casais se divertem, rindo e compartilhando piadas. Norman expressa sua gratidão a Ed, que fez um lindo bolo para a ocasião, enquanto Dennis elogia Ed, a declarando a segunda mulher mais maravilhosa do mundo, perdendo apenas para Bárbara, a quem Ed apresentou a ele. Ele faz um brinde em agradecimento por ter Bárbara em sua vida, e os dois começam a flertar. Norman e Ed compartilham um momento terno, com Norman assegurando a ela seu amor eterno. A noite termina com os casais brindando aos seus aniversários. Mais tarde, na cama, Norman acorda à meia-noite e se encontra sozinho. Confuso sobre onde sua esposa poderia estar, desce as escadas e a encontra no computador. Ele tenta surpreendê-la de forma brincalhona, mas, ao se aproximar para beijá-la no pescoço, sente um gosto azedo e se sente enojado. Ed se vira, questionando o que está acontecendo, e Norman, sem querer, diz que seu pescoço tem um gosto como algo morto. Ela se ofende com a escolha das palavras e, em lágrimas, se dirige ao banheiro, enquanto Norman tenta se desculpar. Ed entra no chuveiro, tentando se livrar de um odor desagradável. Norman a segue, ainda pedindo desculpas, mas se assusta ao ver um reflexo monstruoso de Ed no espelho. Ele a observa e ela parece normal, mas quando limpa o espelho, vê apenas o reflexo habitual dela. Quando Ed sai do banho, ela pergunta por que ele ainda está ali, e Norman, confuso, diz que veio se desculpar. Ed rejeita suas desculpas como desnecessárias e, assim que ele sai, ela desaba em lágrimas, dominada pelo medo. No dia seguinte, Ed prepara o café da manhã preferido de Norman, mas ele sai apressado, sem comer. Ao sair, ela pede um beijo e brinca, perguntando se tem gosto azedo. Ele a ignora com um sorriso, mas, do lado de fora, percebe que não consegue sentir o gosto de seu beijo. Preocupado com seu paladar, Norman visita seu médico. Ele explica sobre o gosto do beijo de Ed e como agora não consegue mais senti-la, apesar de conseguir provar outras coisas. O médico sugere que pode ser uma coincidência e o aconselha a não se preocupar. Mais tarde, Norman visita a casa de seu amigo Dennis e Bárbara responde à porta, revelando que Dennis a deixou na noite anterior. Norman fica surpreso com a separação repentina e tenta entender melhor. Ele nota que as luzes estão apagadas e encontra todas as lâmpadas quebradas. Ao perguntar sobre a separação, Bárbara, que está tomando vinho, parece desolada e diz a Norman que Dennis foi inusitadamente cruel com ela. Norman tenta confortá-la, garantindo que Dennis retornará. Enquanto Norman dirige para casa, Ed chega à casa de Bárbara pela parte de trás. Já havia chegado antes dele. Ela expressa descrença sobre os eventos e Bárbara a informa de que compartilham o mesmo destino e que o desastre é inevitável. Fica claro que Ed e Bárbara não são quem parecem ser. Naquela noite, Norman e Ed conversam sobre o novo romance que ela está escrevendo e a separação de Dennis e Bárbara.
Ed expressa seu medo de que seu relacionamento siga o mesmo caminho que o deles, mas Norman tenta tranquilizá-la, dizendo que eles têm planos para um jantar romântico e uma noite a sós. No entanto, quando Norman tenta beijá-la, ele sente um cheiro desagradável, mas atribui a culpa ao lixo. Ed percebe que Norman está se referindo ao seu cheiro e fica magoada. No dia seguinte, Norman pergunta ao seu colega Roy se ele já teve alguma experiência negativa em relação à aparência de uma mulher. Roy só consegue pensar em superficialidades, como um corte de cabelo ruim ou maquiagem excessiva. Logo depois, Bárbara visita Ed em sua casa. Ela pergunta se Norman está em casa, mas Ed diz que ele não está. Bárbara continua sua conversa, pedindo para Ed ver sua nova aparência, e à medida que fala, começa a mudar sua aparência, transformando-se em uma mulher completamente diferente, e pergunta sobre a vida de Ed, sugerindo que ela pense na próxima etapa de seu relacionamento. Ed, cansada dos conselhos de Bárbara, desce para pegar uma bebida, mas Bárbara insiste que é apenas uma questão de tempo até que Ed seja descoberta. Ed rebate, afirmando que desta vez é diferente porque ela realmente ama Norman. Visivelmente irritada com a insistência de Bárbara, ela ressalta que não se trata apenas de intimidade física, mas também de amizade e amor. Bárbara, no entanto, insiste que esse sentimento não pode mudar sua verdadeira natureza. Mais tarde, Norman encontra Dennis no parque e ele parece apavorado. Dennis conta a Norman que Bárbara está o perseguindo e descreve uma experiência aterrorizante. Enquanto fala, Bárbara aparece. Dennis, em pânico, corre dela e acaba sendo atropelado por um carro, levando Norman a ficar chocado e a lamentar a morte do amigo. Durante o velório de Dennis, Norman tenta confortar Bárbara e percebe o perfume que ela está usando, afirmando que está pronta para seguir em frente. Naquela noite, Ed tenta consolar Norman após a morte de Dennis. Norman a observa e diz que enquanto todos envelhecem, ela está se tornando mais bonita a cada dia, o que o surpreende. Ed então salta em seu colo, insistindo que o que aconteceu com os outros casais não precisa acontecer com eles. Ela se esforça para convencê-lo de que tudo está bem e afirma seu amor por ele. Norman a beija hesitante, mas Ed o pressiona a ser íntimo e eles começam a se amar apaixonadamente. No entanto, durante o ato, Norman sente a pele de Ed se transformando em algo viscoso e gelatinoso. Ele checa suas mãos e vê que está tudo normal. Aterrorizado, Norman vira o rosto, enojado com a experiência horripilante, enquanto Ed, com lágrimas nos olhos, implora que ele não tenha medo, afirmando que é apenas ela. Na manhã seguinte, Norman decide voltar ao médico para descobrir o que está acontecendo com sua mente. O médico sugere que os sintomas podem ser um tipo de cegueira histérica, mas Norman questiona por que teria um problema psicológico tão severo de repente. O médico tenta aliviar a situação, pedindo que ele não se culpe. Naquela noite, ao voltar do trabalho, Norman se surpreende ao encontrar Ed e outros amigos e colegas o esperando em uma festa que ela organizou para ele, acreditando que ele estava estressado. Roy se aproxima e comenta sobre como Ed é uma esposa maravilhosa, despertando a inveja dele. O médico de Norman aparece na festa e Norman fica apavorado ao perceber que Ed o convidou. Ele teme que Ed esteja se comunicando com seu médico. Quando a campainha toca, Norman abre a porta e encontra uma amiga de Ed, que se revela ser Bárbara disfarçada. Norman, confuso, tenta compreender a situação enquanto eventos estranhos acontecem rapidamente ao seu redor. Ele se dirige à varanda para tomar um ar fresco, onde Roy aparece e pergunta se ele está bem. Norman desabafa sobre suas suspeitas, mas Roy o tranquiliza, assegurando que ele tem a esposa perfeita. Roy então volta para dentro e começa a conversar com Ed. Norman, ao vê-los juntos, começa a suspeitar que sua esposa está enganando todos ao seu redor e se virando contra ele. Depois da festa, Norman questiona Ed sobre como ela conheceu seu médico e por que o convidou. Ele já está à beira de um colapso
perguntando-se se está realmente enlouquecendo. Ed tenta confortá-lo, reafirmando seu amor e sugerindo que talvez precisem de férias. Ele concorda e os dois parecem reconciliados. Ed vai para a cozinha preparar um sanduíche enquanto Norman se senta no sofá para relaxar. Ao olhar para essa mesa, encontra um presente que foi trazido por uma amiga de Ed. Ao abrir, descobre um brinquedo místico chinês com várias camadas. Conforme começa a abrir as camadas, começa a ouvir aquele som viscoso e gelatinoso enquanto Ed entra na cozinha. Ao se virar, Norman se depara com a figura aterrorizante que havia visto no espelho do banheiro. Ele solta o brinquedo em pânico e tenta seguir Ed, mas quando ela se vira, parece ser apenas ela mesma, totalmente humana. Confuso e apavorado, Norman se senta no sofá, temendo que esteja perdendo a sanidade. Ed, percebendo a angústia dele, corre para o quarto, chorando. Norman, ainda atormentado pelos sons viscosos que ouve, tenta se convencer de que tudo não passa de uma ilusão e que Ed é a mesma de sempre. No entanto, sua sanidade começa a vacilar e ele sobe as escadas para se desculpar pelo que disse, pedindo perdão. Ele menciona que está doente e Ed responde que está tudo bem. Norman, então, pergunta por que ela está no quarto escuro, sem acender as luzes. Ed responde estranhamente que não quer que ele a veja de verdade. Ele tenta acender as lâmpadas, mas percebe que estão quebradas. Lembrando-se do incidente na casa de Bárbara, ele começa a suspeitar do que está acontecendo. Ed, com tristeza, revela que não consegue mais controlar o que ele vê ou ouve, afirmando que, após um ano de relacionamento, sua capacidade de controle se esgota. Ela confessa que sempre acreditou no amor e na amizade deles, mas que o momento chegou e ele agora conhece seu verdadeiro eu. Ed se aproxima da luz da janela, revelando sua verdadeira forma, que se revela ser uma criatura gelatinosa e monstruosa, disfarçada de mulher. Aterrorizado, Norman recua, mas fica preso. Ed, a criatura, tenta convencê-lo de que seu amor ainda é verdadeiro. Norman grita de nojo e medo, mas a cena corta enquanto ele é levado por uma ambulância, ainda gritando por liberdade enquanto está amarrado na cama. Ele observa de longe a casa e vê Ed, juntamente com sua amiga alienígena Bárbara, ambas com um olhar cúmplice, revelando que estavam envolvidas em um plano sinistro. O filme termina com Ed, agora jogando no parque e à procura de um novo alvo, com sua aparência deslumbrante e jovem. Um jovem se aproxima e Ed rapidamente transforma seu rosto em de uma mulher atlética e atraente, apresentando-se como Stacy, enquanto vemos ela seguindo para a próxima vítima. A cena final se desenrola no parque, onde Ed, agora sob a identidade de Stacy, exibe um sorriso encantador enquanto interage com o jovem que acaba de conhecer. Ele, deslumbrado pela beleza dela, parece completamente cativado. A atmosfera é leve e alegre, contrastando drasticamente com o terror que Norman enfrentou. Que Ed, em sua nova forma, está em busca de um novo amor, pronta para repetir o ciclo que já experimentou com Norman. Enquanto o sol se põe ao fundo, refletindo tons quentes de laranja e rosa no céu, a narração destaca a natureza imutável de Ed. Ela sempre será a mesma, mudando apenas de forma à procura de um coração ingênuo para conquistar. O amor que ela oferece é apenas uma ilusão, uma máscara que oculta sua verdadeira essência. O filme termina, mas a sensação de desconforto persiste, convidando o público a refletir sobre os segredos que podem estar escondidos sob a superfície de qualquer relacionamento. E assim, com um fechamento impactante, a história chega ao seu fim. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O que achou desse filme? Deixe nos comentários. Até mais!